Boa noite a todos vocês que nos acompanham nas redes sociais, no Facebook. Boa noite a todos vocês aqui, presentes no salão. É com uma grande satisfação, nessa noite de 24 de junho, nessa sexta-feira, vamos iniciar mais uma noite de estudos. E a pergunta é: quem são no mundo os que prestam socorro, aos menos favorecidos no mundo? Antes de mais nada, convido a todos vocês, junto a nós, cerrar os olhos, elevar o pensamento ao alto, rogando as bênçãos, a proteção, o amparo, para que todos nós, unidos em um só pensamento, elevado ao alto, possamos, em companhia de Jesus, estarmos com a mente receptiva a compreender um pouco mais acerca do caminho reto que todos nós devemos seguir. Rogamos a bênção, a proteção e a sua inspiração, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então, pessoal, hoje falaremos de um tema bastante pertinente à nossa conduta, a conduta humana, E para isso, a gente vai fazer mais uma leitura daquele livro, Religião dos Espíritos, e lá diz que numa reunião pública, em 12 de junho do ano de 59, numa reunião pública, foi então dirigida uma questão a 930 do Livro dos Espíritos, para tratar deste assunto a que a gente vai iniciar. Bom, a questão 930 não era bem assim uma pergunta, e para isso foi necessário que eu pudesse ler quase que todo o capítulo para entender bem o que diz. Então, para não delongar muito, eu resumi, lá no livro 4, capítulo 1 do Livro dos Espíritos, lá na Penas e Gozos Terrenos, no subtema Felicidades e Infelicidades Relativas. Então eu abordei, vou passar para vocês, de uma forma sucinta, as questões 923, 924, 926, 927, 28 e 29, Se alguém quiser acompanhar. Então, resumindo assim, se tratando do necessário e o supérfluo, há quem acredite, faltar o necessário, apenas porque não consegue mais manter-se no seu nível, seu status, manter a sua imagem, apenas porque não tem a condição de satisfazer as suas próprias paixões. Mas aí a pergunta é: será digno este, de se julgar necessitado, quando ao teu lado, vamos dizer assim, em toda a terra, em todo o nosso barquinho, aqui, terreno, da nossa ascensão espiritual, da nossa vivência, será digno este reclamar do que falta quando ao mesmo tempo muitos ao seu lado perecem a fome, o frio, E dos males que nos ocorre, com certeza, aquele que vive uma situação de dificuldade, é necessário então a resignação. E se este quer se sair vitorioso,
saber sofrer sem queixas, né? Se quiser alcançar aí a sua vitória, o seu crescimento. E aí eu encontrei uma frase muito interessante no Livro dos Espíritos que diz, né, que o sábio ele nunca olha para cima, ele olha para baixo para encontrar a própria felicidade. Ele só olha para cima a não ser por motivo este dele querer se elevar rumo ao infinito, né? Ou seja, é a nossa prece, a nossa gratidão, elevando-se a Deus, né? E muito interessante se a gente refletir sobre, né, o buscar a felicidade não olhando para cima, mas olhando para baixo e observar o que temos e ao mesmo tempo observando aqueles tão menos favorecidos que nós, né? E aí a gente pode encontrar-se naquela condição, muitas vezes chorando de barriga cheia, né? Mas, continuando aqui a reflexão, um outro tópico que eu trouxe, né, é que o homem ele costuma invejar, né, os que, vida lá fora, aparentam ser os felizes do mundo, por estarem desfrutando de diversos prazeres, né? E aí a outra pergunta que a gente deve fazer eles estão ali, né, desfrutando de todo o prazer, de tudo aquilo que a mídia muitas vezes nos traz, que a gente pode assistir, né? Mas a pergunta sabemos nós o que lhe está reservado, né? Será este que está ali deliciando, né, todos os prazeres, será ele que está fazendo uso somente para si? Dessa forma, a sua vida é de um egoísta, né? E um dia o futuro vem à tona e o reverso ocorre, né? O reverso da sua fortuna. Então nós temos a responsabilidade, né, de reconhecer que nada é nosso e que tudo que temos é para compartilharmos uns com os outros, é para auxiliarmos uns aos outros, e nunca somente a si mesmo. E o justo que sofre, que se considera infeliz, muitos podem se perguntar: poxa, eu estou aqui trabalhando duro, não faço mal a ninguém e me acontece tantas portas na cara, né? A vida parece sorrir para todos aqueles que não estão nem aí com a vida, enquanto eu estou aqui na vida bem regrada e estou só levando a pior, né? Muitos podem se achar nessa condição. A estes é provável que esteja em prova, e é muito sábio e prudente pensarmos que Jesus levará em conta todas essas provas se nós aceitarmos com coragem, né? O que ocorre, infelizmente, é que muitos desejam, né, retroceder a sua vida honesta, né, querendo viver o mundo como o mundo é, diz aí o ditado, né, dançando conforme a música. Continuando, o homem só é verdadeiramente infeliz quando ele percebe estar em falta, não ter, né, o necessário para a vida e para a saúde do corpo. Aí sim ele é verdadeiramente infeliz. Esses são tópicos que eu juntei, né, de todo um resumo do capítulo. Muitas vezes os pais, por orgulho e avareza, muitas vezes influencia na vida do seu filho, né? Isso por quê? Porque cada um de nós já trazemos em nós alguma especificidade, né? Uma aptidão de nossa própria natureza. Então,
Muitas vezes por orgulho ou vaidade ou avareza, né? Status, questão de nome, de família, enfim. Seja qual for o motivo, muitas vezes o pai ele desvia o filho daquele caminho que talvez realmente era aquela profissão que ele tem vocação e por algum motivo o pai ou a mãe desvia. E nesse caso, eles assumem então tal responsabilidade da infelicidade do filho. E considerando essa situação, quando o homem, né, por sua inaptidão, ele abraça uma carreira, certo, né, estará seguro de muitas frustrações, decepções, né, muita infelicidade. E junto a isso, pode ser que os pais não deram ao filho as bases morais, né, dos valores espirituais que todos nós devemos cultivar. E muitas vezes na hora da dificuldade, busca, né, as portas do suicídio como um remédio para curar a humilhação que poderia sofrer em buscando recursos num trabalho mais humilde, né? Há casos assim. Então, orgulho não se deve colocar entre a necessidade e o trabalho, né? E há quem diga para outras, né, que não há trabalho desprezível, né? Não há, que a situação não é essa que desonra o homem, mas muitas vezes a pessoa fala isso para outra e não para si próprio. É uma outra questão também humana. E aí eu trouxe então para vocês toda essa reflexão para poder agora a gente falar da questão 930, né? E ela diz o seguinte: é evidente que, sem os preconceitos sociais pelos quais se deixam dominar, o homem sempre encontraria um trabalho qualquer que o pudesse ajudar a sobreviver, mesmo fora da sua área de atuação. No entanto, entre as pessoas que não têm nenhum preconceito ou que os deixam de lado, há as que estão impossibilitadas de garantir a subsistência por motivo de doenças ou por outras causas independentes de sua vontade. Em uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social sábia e previdente, o homem só passa necessidade por sua própria culpa. Mas seus próprios erros muitas vezes são resultado do meio em que ele se encontra. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social baseada na justiça e na solidariedade. E ele próprio também será melhor. Então essa é a questão 930 de que o livro Religião dos Espíritos trata, né? Como uma prévia para a gente melhor entender o texto aqui. Agora estarei lendo a vocês. Dado o que a gente acabou de resumir e ler, então a gente pode compreender, né, que nós somos dotados até o pescoço de tantas responsabilidades e que tudo que nos ocorre, de bom ou ruim, sempre é justo diante das nossas próprias ações, seja acertos ou erros. E daí a necessidade da gente manter-se mais vigilante, né, em sintonia com as leis de Deus, para que a gente possa acertar mais. Então vamos ao texto do livro Religião dos Espíritos. E Emmanuel diz o seguinte:
Que é preciso trabalhar na conquista do pão de cada dia, todos sabemos. Obrigação para cada um no edifício social é problema pacífico. Vamos refletir essa frase depois que a gente terminar o texto. Não ignoramos, porém, que muitos companheiros do caminho permanecem à margem, esquecidos na carência, mergulhados na provação, chafurdados na delinquência, manchados por suas infrações, agoniados no desespero e penitentes nas enfermidades. Quem são no mundo os chamados que lhes prestam socorro em nome do Cristo? Dizes que são os administradores. Contudo, os administradores, via de regra, jazem inquietos criando verbas e leis. Dizes que são os políticos. Entretanto, frequentemente os políticos andam apreensivos e arregimentados, e arregimentação partidária. Os políticos andam apreensivos na arregimentação partidária, estudando interesses e decisões. Dizes que são os cientistas. Todavia, os cientistas quase sempre estão concentrados em suas pesquisas, multiplicando indagações e dúvidas infindáveis. Dizes que são os filósofos, mas os filósofos, na maioria das vezes, respiram encarcerados em suas doutrinas, alentando tribunas e discussões. Dizes que são os milionários. Todavia, os milionários comumente sofrem responsabilidades sem conta, fiscalizando posses e haveres. Dizes que são os comerciantes. Contudo, os comerciantes muitas vezes caminham absorvidos em suas transações, conjugando assuntos de compra e venda. Tão pejados de compromissos vivem na terra os governantes e os legisladores, os matemáticos e os intelectuais, os abastados e os negociantes, que serão todos eles categorizados sempre à conta de filantropos e heróis, benfeitores e apóstolos, toda vez que forem vistos nas faixas mais simples da caridade. Lembra-te de Jesus quando passou entre os homens cumprindo a lei de Deus. Em circunstância alguma formulou exigências e apelos aos titulados da terra. Em todos os lugares e em todos os serviços irmanavam-se ele e o povo na execução da solidariedade em nome do amor divino. Assim, pois, se lembrarmos Jesus com fidelidade, quem deve alimentar os famintos e agasalhar os nus, sossegar os aflitos e consolar os que choram, instruir os ignorantes e apoiar os desfalecentes, antes de qualquer cristão desmemoriado ou inibido, somos sempre nós mesmos. Essa é a mensagem que Emmanuel nos traz. E eu acho ela fantástica, porque da cultura, talvez, se assim eu posso dizer, está sempre na boca do povo, das pessoas, quererem terceirizar a solução do problema de toda a nossa sociedade. E muitas vezes é nós, principalmente nós que temos o conhecimento, somos nós. Aquele que está vendo, aquele que viu, aquele que tem que fazer alguma coisa. E às vezes não precisa tanto. Então vejam, foi citado aqui vários departamentos, vários, vamos dizer assim, várias condições de vida na sociedade, mas somos nós.
E aqui vamos refletir então essa frase: obrigação para cada um no edifício social é problema pacífico. Muito fácil compreender isso, né? A gente pode compreender que o problema existe, né? E é edificante, porque o homem vivendo na esfera terrena, ele tem as suas necessidades, logo as suas obrigações, o qual ele se submete ao trabalho. E tal trabalho, sendo como for, ele contribui aí à melhoria de todos, em maior ou menor parcela. E assim, considera-se então um homem que, quando ele contribui na melhoria de todos, ele, ao mesmo tempo que é um benfeitor de outrem, ele ao mesmo tempo está edificando a si mesmo, trabalhando para outrem, trabalhando para si mesmo ao mesmo tempo, né? Então, gente, a gente deve pensar melhor nas necessidades que encontramos por aí e perceber que alguma coisa temos de bom para poder fazer a benefício daquele que talvez está ali ignorado pela sociedade numa calçada, sofrendo frio ou fome, enfim. De qualquer forma, podemos nós refletir quais são as travas que a gente pode encontrar numa situação como essa. É comum as pessoas julgarem, estarem sem tempo, porque a hora do trabalho, né, tem que chegar sem atraso, ou porque tem um receio de faltar, começa ali a calcular e teme pelo que pode faltar para si mesmo, né? Por isso eu não vou auxiliar. Quem sabe a pessoa não ajuda ou não vá de encontro àquele que está ali, muitas vezes se sentindo abandonado, porque tem medo da reação, de ser mal compreendido e ser pago por ingratidão. Então está aí todas as correntes que envolvem nós, e eu falo, me incluo nisso também, porque somos todos, né, estamos todos no mesmo barco evolutivo, e essas são as correntes que nos prendem e nos retardam, né, em nossa evolução. Sempre ouço dizer que o amor, ele é tímido, né? Ele está sempre inibido por nós mesmos, pelo medo, pela falta de coragem, em se preocupando primeiro consigo mesmo. E não é aí senão o orgulho, o egoísmo que muitas vezes se afloram e barra, né, as ações que nós poderíamos executar a benefício de outrem, quem precisa mais. E de tudo o que a gente está refletindo, me fez pensar também na relação, na correlação da espiritualidade e da ciência, né? Eu trouxe bem pouquinho do assunto, mas um tema bastante interessante. Eu não sei se vocês já viram, mas a Nete Guimarães, uma oradora espírita, ela tem uma palestra, um vídeo, curtinho até, que ela explica, né, sobre uma pesquisa que foi feita há mais de meio século. Se eu não estiver enganado, eu acho que essa pesquisa levou uns 80 anos de pesquisa. Não foram muitas pessoas envolvidas, foram muitos relatórios, foram uma boa quantia de gastos, né, para poder estar fazendo a pesquisa. E ali, essa pesquisa, eles queriam ver como ficaria a saúde do indivíduo que pratica, né, o bem a outrem, né, a caridade.
Então, eles conseguiam mensurar ali colesterol, entre outras disfunções da qualidade do sangue, com uma certa precisão. E precisou, então, de muito dinheiro gasto, de muitas pessoas ali naquele experimento. Depois de muitos anos, saiu o resultado, né? De que a pessoa que é mais altruísta, né? A pessoa que é mais caridosa, ela tem muito mais saúde mental e saúde do corpo físico também, né? Então precisou tudo isso, né? Mais de meio século de pesquisa, dinheiro e relatórios, como eu falei, para poder chegar nessa conclusão, né? Que a felicidade, ela vem do quanto você se preocupa com o outro, né? A felicidade está na gente, depende do amor que nós temos às outras pessoas. E viu ali que a felicidade não é determinante, ou seja, o dinheiro não é determinante da felicidade, o amor da sua vida não é determinante da felicidade, o status, nada. Na prática sexual, tudo ali foi analisado, nada é determinante da felicidade. Mas foi concluído que é o amor. Quanto mais amamos, quanto mais nos preocupamos com quanto maior quantidade de pessoas, aí sim, daí resulta a nossa saúde psíquica e física, né? E tudo isso foi então concluído depois de muito tempo, as palavras do Cristo, quando diz, né, que sem caridade não há salvação. Então essa é uma reflexão, né, que a gente pode também abordar aqui, pegando um pouco a exemplo de uma casa espírita, né? Muitas vezes nós temos a impressão, muitos podem ter a impressão de que o objetivo de uma casa espírita, dos que aqui trabalham, é muitas vezes curar, tirar dor, né? E acaba sendo aliviar o pesar de que aquele que vem em busca de socorro e amparo. Sim, sim, esse é o objetivo. Porém, por atrás disso, descortinando, né, essa visão, aqui num centro espírita, numa casa espírita, nós estamos exercitando, né, toda a espiritualidade em si, todo o amor em si, né? Então, se a gente parar para pensar, muitas vezes aquele que sofre seus distúrbios psíquicos, emocionais, disfunções físicas, né, doenças, vou assim dizer, muitas vezes ele pode encontrar a cura, o seu bem-estar no outro, e não apenas em querendo se fazer o centro, como eu posso falar, como se ele fosse o único, né, que sofresse em toda a vida, quando muitos assim se julgam, né? Então, esse é o caminho. Cristo nos deu já toda a sua diretriz, né? E uma delas, a que eu sempre me recordo, mas que compreendo também que somos ainda pequenos e que aqui estamos buscando nas preces, no auxílio uns aos outros, nos estudos, né, a nossa própria melhoria, de vencer a nós mesmos. Mas Cristo já nos disse, né, que devemos, né, quem quer se salvar, negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir, né, Ele. Então eu deixo aqui para vocês essa mensagem, né, o quanto ela enfatiza, ora, o indivíduo que se julga, né, está em ruínas, quando ele na verdade pode estar chorando de barriga cheia, se ele soubesse olhar para o lado, né, tantos que sofrem de verdade, e ao mesmo tempo a necessidade
de amparar aqueles irmãozinhos que estão por aí, né, nas ruas, esquecidos, né, ignorados por toda a sociedade. Então está aí o remédio, né, que Jesus tanto nos ensina, a caridade, o amar uns aos outros, né, o fazer tudo aquilo a outrem que gostaríamos que nos fosse feito. Tal é a grande lei, né? Então eu deixo a vocês aqui um grande abraço. Desejo que Deus, nosso Senhor Jesus, abençoe a todos vocês que nos acompanharam. E me despeço aqui, né? Aguardando vocês na próxima sexta, se Deus quiser. Tchau, tchau, uma boa noite, até a próxima.